Fala galera, então eu tô na área para a gente falar um pouquinho sobre o grande fato do dia, que é realmente este acordo entre Irã e Estados Unidos, que foi anunciado pelo Trump e confirmado pelo Irã durante o dia, que trouxe um alívio para o mercado de maneira geral, onde a gente já pode ver neste gráfico que tivemos uma queda significativa aqui, ó, de 3% do petróleo e saindo toda a pressão que se tinha para vários ativos e bolsas voando. Vamos entender um pouquinho do que foi dito, do que não foi dito e projeção para o futuro do petróleo, e principalmente as nossas empresas, Petrobras, Prio e Bravo, o que dá para projetar para elas, tudo isso, né, neste vídeo de hoje. Mas não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mim continuar motivado para vir aqui trazer esse tipo de vídeo para vocês. Mas sem delongas e sem muita enrolação, vamos dar uma olhada no que aconteceu. Então, primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui na notícia. Então, aqui, ó, trazida pelo Investing. Aqui, ó, EUA assinaram um acordo com o Irã e o tráfego no Estreito de Hormuz aumentará significativamente, né? Só tem um problema aqui, que é um fato curioso, é que o Irã largou lá as minas e não sabe onde colocou, então isso pode demorar um pouquinho, tá? Por conta disso. Então aqui os Estados Unidos e o Irã assinaram um memorando de entendimento de pôr fim a uma guerra que já durava quase 4 meses, disseram autoridades norte-americanas nesta segunda-feira, acrescentando que uma cerimônia formal de assinatura deverá ocorrer na sexta e que o tráfego marítimo no Estreito de Hormuz vai aumentar significativamente, mas de maneira gradual. Que nem eu falei, tem essa pequena variável aí que vai demorar. O memorando no entendimento foi assinado pelo presidente Donald Trump e pelo vice J.D. Vance e pelo presidente do parlamento iraniano, Mohamed. Aqui o resto me complica. Diz a autoridade norte-americana. Após semanas de negociações, a notícia de que Washington e Teherã haviam concordado em encerrar a guerra trouxe um alívio aos mercados, embora ainda haja riscos, visto que o pacto adia negociações potencialmente complicadas sobre a contenção de programas nucleares iranianos. Basicamente, né, a galera não tirou muito dessa brincadeira aí, né? Não saiu muito legal, acredito, que o governo americano. Embora ainda seja um acordo preliminar, o memorando representa o maior avanço até o momento rumo à resolução de conflitos que matou milhares de pessoas e desestabilizou os mercados de energia desde fevereiro, quando o EUA e Israel iniciaram os ataques conjuntos com o Irã. Israel é um ponto curioso também, né? Israel não se prontificou, não falou nada, não comentou. Pelo menos eu não vi, né, nada vindo de Israel até o momento, né? Embora. O memorando de entendimento estabelece que a estrutura para o funcionamento futuro da relação entre EUA e o Irã, explicou às autoridades sobre as condições de anonimato em uma reunião com os jornalistas. Ela enfatizou que quaisquer benefícios para o EU, como o alívio das sanções e a liberação dos fundos congelados de Teherã, só serão concedidos se o país estiver disposto a colaborar com Washington em seu programa nuclear e não financiar o que o funcionário americano descreveu como radicalismo na região. Estamos preparados para liberar fundos congelados e para aliviar as sanções, e faremos alguns pequenos gestos nesse sentido inicialmente. Se eles fizeram alguns pequenos gestos que mostrem que também estão dispostos a cumprir seus compromissos, disse uma segunda autoridade norte-americana. Então, é aquela coisa, a gente está fazendo um acordo, mas vamos liberar devagarinho, vamos ver como é que vai ir. Mas em resumo já, galera, os Estados Unidos foi mal nessa. Ela acrescentou: o memorando do entendimento deve ser divulgado ao público entre 24 e 48 horas. O curto prazo, o memorando de entendimento permitirá a reabertura imediata do Estreito de Hormuz e uma importante rota de navegação para o fornecimento global do petróleo e gás, que o Irã efetivamente fechou durante meses, mas uma autoridade norte-americana alertou que levará algum tempo até o tráfego voltar ao normal, por aquele detalhe das minas que eu falei para vocês, que o Irã não lembra onde colocou. Veremos um aumento significativo no tráfego no Estreito de Hormuz, na verdade já começando. Isso aumenta gradualmente com o tempo, disse. Provavelmente não voltaremos à normalidade em 2 semanas, mas veremos um aumento significativo no tráfego no Estreito. A retirada de Israel no Líbano não é uma condição para o pacto entre Estados Unidos e Irã. Isso é importante, porque eu acredito que Israel não vai ceder certos pontos para entrar nesse acordo, porque, pelo visto, a gente não está tendo uma participação direta de Israel nessa situação, e
se fosse uma condicional para eles assinarem um acordo, provavelmente não iria sair, né? Afirmou o alto funcionário americano esta segunda-feira. Acrescentou que Israel terá o direito de se defender contra qualquer ataque do Hezbollah. Então, basicamente, foi esse o fato que saiu. A gente vai aguardar até sexta-feira, mas sexta. Hoje é segunda, galera. Até sexta pode demorar um ano. Para o mercado, demora um ano, já que ele é muito dinâmico. Tá? Pode muitas coisas mudarem, quem sabe até voltarem atrás. O que, particularmente, não sei. O Trump, né, a gente sabe como é que é. Mas o fato significativo aqui, eu acho que a grande situação que é passada é que os Estados Unidos não ganharam nada com isso, né? Praticamente está saindo como entraram, só por um fato relevante, que é além da pressão moral, né, divulgada em torno disso, também uma questão envolvendo dinheiro, né? Porque se teve um gasto, teve um investimento nessa guerra, se gastou muito alto para ter um retorno que é duvidoso. Não acho que nem, por exemplo, o governo americano não consegue nem apresentar, pelo visto até o momento, pelas informações que tem, um contrato dizendo sobre a questão nuclear iraniana, não tem nada envolvendo isso, que eu, olhando o macro, considero uma derrota, né, para o governo americano nesse sentido, porque tu foi lá, gastou dinheiro, investiu, combateu, tu teve estresse político, estou dizendo do partido do Trump que está no governo agora, e aí o que eles vão apresentar para a população desse estresse político, desse gasto desenfreado que se teve lá com mísseis, com o exército, enfim, o que foi. Então esse é um ponto que eu acho que o governo americano não tem muito o que apresentar até o momento. Pode ser que amanhã, depois de amanhã, tenhamos alguma reviravolta, algum anúncio de algo concreto a ser apresentado, mas até o momento nada. Eu acho que o grande vitorioso no final dessa história foi o Irã, que demonstrou força na região e vai ficar basicamente do jeito que está. Tá? Acho que as coisas não mudaram, aí uma opinião minha, que não sei se o mercado tem a mesma leitura, mas tirando a minha opinião e analisando agora basicamente os gráficos, a gente tem aqui ó, o petróleo, né, o bruto Brent, onde a gente pode ver, né, que desde o início da guerra teve essa sua escalada, tá? Então aqui, ó, ele vem numa movimentação forte, ele tenta trabalhar dentro dessa zona de congestão, tá? E aí começa o processo de correção. A gente teve uma barra muito forte, ele chegou a se aproximar aos 121, 122 dólares, né? O Brent. E aí começa um processo de correção com uma barra muito forte, vendedora. No gráfico semanal, o que a gente já tem aqui? Até teria, já pelo gráfico semanal, né, um processo de retorno aqui, ó. Tá, então a gente tem um cenário de reversão, um sinal de reversão aqui, muito conhecido. A gente pode até trabalhar com essa zona de congestão. O mais impactante aqui desse cenário de reversão é basicamente esse candle aqui, tá? Não este verdinho aqui, ó. Ele pode ser considerado como candle teste, né? Desta região de reversão, aonde ele perde a mínima a partir deste candle aqui, ó. Quando perde a mínima, a gente poderia ver o mercado sim acelerando a sua queda, tá? A expectativa para agora seria a busca dessa média de 200 períodos aqui na região dos 72 dólares. Se a gente for pensar o seguinte, que estamos numa zona de congestão mais ampla, a expectativa que se tem, quem sabe, seria uma volta para os 60 dólares, tá? Então, já que ele se aproximou dessa região superior dentro de uma esfera de uma congestão, a tendência é que ele volte para a parte inferior dessa congestão e trabalhando ali por volta dos 60 dólares, tá? O barril. Vai acontecer? Não sabemos, mas é uma expectativa. Se a gente for olhar aqui no gráfico diário, ali basicamente onde eu marquei, nós tivemos um rompimento muito forte e aceleração, né? Uma queda bem significativa para a gente buscar aqui no preço. De curto prazo, eu acredito que ele possa buscar, se tudo se mantiver igual até o momento, em relação ao acordo e tudo mais, a região dos 72 dólares eu acho que é algo bem factível, tá, a ser alcançado neste primeiro momento. A dos 60 ainda a gente tem que ver, mas eu acho bem factível ali a região dos 72 dólares para o Brent, tá, que é o cotado em Londres. Já o cotado na Califórnia, aqui a gente tem um cenário bem parecido, tá, também um processo de correção. Ela fez um cenário de reversão, só que um pouquinho diferente, tá? Ali a gente tem um cenário do M, aqui a gente já tem um cenário diamantado, né? O famoso diamante. Um cenário de reversão, tá? Então, isso chama atenção, a gente pode ver aqui, ó, que ele gera um rompimento e vem também com uma expectativa de uma queda. Hoje a gente teve uma queda ali basicamente de menos 3%,
Chegou a bater quase 4% de queda, né? Hoje. E tá com uma cara de seguir caindo. Também a expectativa é voltar para essa região. Tem um contato, vai haver um contato aqui na região de 72 dólares, que é basicamente aquela ali que a gente estava trabalhando inicialmente, que era a região de 72 dólares aqui. Tá? Eu acho que é um encontro com essa média de 200. No preço, a gente tem uma expectativa de uma queda até o 67. E se a gente for ver no contexto mais amplo, esse aqui está um pouquinho diferente, tá? Ele é um pouquinho mais barato por conta da diferença do contrato, tá, gente? Para quem não sabe a diferença do contrato, eu explico para vocês. Um é cotado em Londres e o outro em Nova York. Um faz a cotação do petróleo produzido ali na região da Califórnia e o outro de Londres. A diferença do preço é basicamente o custo do frete, tá? Que um busca o frete ali do Oriente Médio, então o custo de frete é maior até essa questão de Londres, e esse aqui não tem tanto o custo do frete embutido, então por isso tem essa diferença de preço, tá? Então, em tese, sempre esse aqui vai ser um pouquinho mais barato, tá? Na comparação. Beleza? Então, também gera esse cenário de correção aqui no curto prazo, e a gente tem que ver como é que vai se comportar nesse sentido. E agora sim, o que nos interessa, né? Porque, beleza, entendemos o contexto, entendemos que vai haver assinatura desse acordo, aquela coisa toda, e vai, vem, vem, vai. A gente tem o petróleo recuando e o que isso nos afeta nossas ações, principalmente Petro, Prio e Brava. O que esperar delas? Nós vamos olhar isso agora, tá? Mas antes da gente olhar, não se esqueça, curta, compartilha e se inscreva no canal para que eu consiga trazer aqui mais informações para vocês, análise e notícias sobre o que está acontecendo. Então, olhando aqui a Petro, tá? Então, a Petro, de maneira geral, nós tivemos uma alta significativa nos últimos tempos, né, movido ao petróleo. E agora a gente tem a dona Petro fazendo o seu processo de correção, galera. A Petro vem no seu processo de correção e vem chegando numa região de suporte, tá? Na região dos 39,6. É uma região de suporte extremamente importante para a Petro, tá? A gente está aqui no gráfico mensal. Olhando pelo gráfico semanal, a Petro fez um sinal de reversão aqui, ó, como a gente pode ver, tá? Muito parecido com o Brand, né, o cotado em Londres, que a nossa Petro, para quem não sabe, isso é importante, anota aí que é importante, anota que é importante. A nossa Petro é vinculada ao petróleo de Londres, então por isso tem a semelhança com ele e não de Nova York. Por que isso? Aí eu já não sei, tá? Mas o fato é esse, tá? A gente teria aqui, é uma região de suporte importante, óbvio que a notícia traz um peso significativo para a Petro, tá? Ela perde, vem numa ideia de um fluxo vendedor forte, a ideia de um canal de baixa aqui, de curtíssimo prazo, mas a gente fica com aquela sensação que aqui poderia, por que não, a Petro fazer um fundo. Óbvio que o fato relevante vai fazer com que talvez a Petro continue caindo, por conta do preço do petróleo, tá? Mas graficamente há uma expectativa dela tentar fazer um fundo por aqui, para quem sabe dar seguimento para a sua movimentação de alta, tá? A gente teria que aguardar os próximos dias, vulgo semanas também, para saber se isso vai acontecer ou não. Se isso não ocorrer, a gente estaria vendo, né, uma continuidade da movimentação de baixo para quem sabe essa região dos 33, tá, reais aqui, tá? Perto dessa média de 200 períodos aqui, a roxinha também para a dona Petro. Falando no gráfico diário, não tem muito o que falar, tá? Ela vem nessa movimentação, que eu desenho aqui com vocês a ideia do canalzinho de baixo. Acho que essa movimentação é nítida, acho que não tem esse cenário, não muda muito. Tá, para isso, tocou agora nessa região. A expectativa, talvez de curtíssimo prazo, é que ela faça um fundo. Não traz muito essa ideia, até eu vou olhar aqui no intradia para saber se tem alguma sinalização já em times menores para esse fundo. Não, até no 60 ela simula a ideia aqui de um cano comprador, quem sabe o rompimento da máxima pode ser este movimento. Talvez isso é importante, tá? Talvez amanhã no day trade pode surgir algum tipo de operação na compra pensando em retorno, mas sempre é arriscado operações contra um movimento prévio. Podem trazer grandes potenciais risco, tá? Então fica a dica para se ligar no day trade dela amanhã, mas para o longo prazo acho que não faz muito sentido. April, aí sim. April, tá aqui April, tá April? April, olha aqui April. April, não é essa, é April? Essa aqui? Não é essa April aqui não. Ei, não me enrola, essa aqui é DR, deu, agora sim, é essa April. Eu não entendo porque que fica esses negócios aqui no meu gráfico aqui, mas enfim. Enfim, vou focar aqui na April. April, que tem sua movimentação de alta também muito relevante, teria espaço para fazer um recuo por volta da região dos 48, tá?
ainda não aconteceu, mas teria espaço, simetricamente olhando aqui no primeiro momento, né? Teria espaço para buscar essa região dos 48, seria basicamente aquela região de suporte, se a gente fosse comparar com a Petro, né, que já está em região de suporte, a Prio teria um espaço maior para essa queda. Tá? O ideal para pensar numa retomada da Prio seria realmente nessa região, ainda a gente não tem um sinal para isso. Tá? No semanal, a gente vê também um cenário de reversão que foi formado pela Prio, nitidamente, e agora a gente esperaria. Tá, então aqui houve o rompimento para a Prio, esperaríamos, tá, a continuidade dessa movimentação de baixa e quem sabe pensar num fundo por aqui para novamente pensar numa compra, tá? Fora isso, eu não vejo muito o que ser feito, tá? Na venda hoje, óbvio que é uma porrada muito forte, né, movida ao fato. A gente está tendo uma queda de 6%, girando a queda de 7%, né, batendo nessa região. O histórico também não é muito legal, a gente vem num cenário meio conturbado, onde a gente tem suportezinhos aqui ó, de curto prazo. Então pode ser também que amanhã surpreenda, no sentido de talvez tentar fazer um retorno, mas a gente estaria pensando em algo também muito arriscado. Até eu vou dar uma olhada aqui, está um pouquinho diferente da Petro, então a gente já está no gráfico de 1 hora, e não tem nenhum cenário, né, de retorno aqui para Prio, diferente da Petro. Se a gente for colocar Petro aqui, ó, isso aqui, ela passa bem mais o cenário de retorno do que a Petro passa mais o cenário de retorno do que a própria Prio. E a Brava aqui, a gente vai pensar no patinho feio, que seria a Brava Energia. Também, a gente pode ver aqui, ó, a Brava é mais complicada, tá? Mas se a gente for ver desde o começo ali, dezembro de 25, a gente teve uma movimentação um pouquinho mais forte. Se formos analisar uma expectativa aqui do gráfico mensal, seria propriamente até mesmo o rompimento, embora, né, o preço do petróleo tenha caído, se espera aqui, ó, um possível rompimento para a Brava, ali seria um potencial de valorização 20%. O longo prazo dela gera uma expectativa bem mais compradora do que as outras duas, tá? Mas a Brava tem que tomar muita atenção que ela é meio bandida, tá? Bandida no sentido de volatilidade, tá? Aqui a gente tem até no gráfico diário, embora no semanal a gente tem uma queda hoje de 4%, ela está mantendo uma estrutura mais ou menos convicta, tá? Não diria convicta de alta, mas ela está tentando. Óbvio que nos próximos dias, se houver um teste nessa formação dessa LTA, a gente poderia, quem sabe, especular um possível pivô de alta, indo contra, né, a expectativa das outras, que seria a continuidade na queda, tá? Então seria isso para o gráfico semanal, e o diário ela botou um candle muito grande na venda, também forte na venda, a expectativa é recuo. Não viria, até daria uma olhada aqui, mas muito de leve no curto prazo, minha expectativa não é muito boa. Até que pelos 60, ou até mesmo 120 minutos, tá, do gráfico, ela tem aqui algum argumento para a gente acreditar num possível retorno, tá? Ela está próxima da média de 200, ela está numa zona complicada aqui, ó, bem conturbada isso aqui, ó, e bota um candle comprador no 120, tá? Também seria uma opção de retorno, mais focado em day trade, tá? Muito parecido com uma ideia da Petro, tá? Então, talvez movimentações de day trade para quem é um pouquinho mais ousado possa fazer sentido, mas para quem é mais conservador não faça tanto sentido assim pensar, principalmente na Petro e na Brava para esses tipos de movimento. Beleza, galera? Então essa foi a informação do dia, o que todo mundo esperava, até que enfim chegaram num acordo. Tá? Os gráficos a gente viu que não tem muito o que fazer por enquanto, é realmente aguardar para ver se vai ter movimentação, mas fica aí, talvez, um olhar com carinho para a Brava e para a Petro, quem sabe trabalharem com retorno. A Prio ainda não sei, vai saber como é que vai ser o fechamento deste ativo, tá? Mas o resto chama atenção. Beleza? Feito então, galera? Então não se esqueçam, né? Não se esqueçam, é importante. Curte, compartilhe e se inscreve no canal para que eu possa voltar aqui e trazer mais informações sobre o mercado, tá, financeiro e o que aconteceu no dia e fazer análise e projeções graficamente para que a gente consiga tirar um proveito do fato que foi ocorrido no dia, tá? Então um grande abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo. Feito, galera, e